Muito bem, meus queridos. Olá, bom dia. A paz do Senhor. Como que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Vamos meditar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Há um texto bastante interessante aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 20 e versículo 21. Quero convidá-los a ouvir e participar desta leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados, pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, olhando para dentro da Bíblia, das Sagradas Escrituras, encontramos aqui o profeta Isaías, já de longo tempo, trazendo uma palavra, primeiramente para a nação de Israel, num tempo em que a palavra nos mostra sobre castigo e salvação. Esse é o texto e o tema que temos aqui na palavra de Deus. E quando nós olhamos para o momento atual, é como se o profeta Isaías estivesse escrevendo para nós, porque este momento que estamos vendo e vivendo é o que o profeta recomenda através do texto. Vamos analisar aqui alguns pontos. Primeiro, ele fala: Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas. Não é isso que estamos vendo e vivendo? Não é exatamente o que nós estamos fazendo nesses dias? E por que essa recomendação do profeta para que nós entremos em nossas casas e tranquemos as portas? Ele recomenda: escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Meu amado e querido, quando nós olhamos para o mundo, principalmente nos países considerados potências mundiais, como a China, os Estados Unidos, a Europa, nós paramos e pensamos: meu Deus, que coisa! É como se a vara de Deus estivesse disciplinando as nações. Nós temos contemplado agora que a Europa, países da Europa, e mais especificamente a Itália, tem sido o epicentro do coronavírus. Ficamos alarmados com o que nós estamos vendo, mas a ira, do Senhor, de certa forma, disciplinando as nações, ou seja, a vara de Deus disciplinando as nações. E o interessante de tudo isso, irmãos, é que a vara de Deus disciplinando a nação ou as nações, ela tanto atinge os não crentes, como também atinge os crentes. Porém, nós temos duas coisas que podemos pensar maravilhosamente. É a vara de Deus junto com misericórdia. Porque enquanto em alguns lugares a gente percebe uma situação enorme de tragédias, de mortes, em outras já não é bem desta forma. Eu fico me perguntando, não vi nenhuma reportagem ainda sobre a nação de Deus, a nação de Israel, dentre outras. Mas vamos pensar que o profeta chama a nossa atenção nesse texto. E por que ele recomenda que entremos para dentro das nossas casas, tranquemos as nossas portas, até que passe a ira de Deus? Ele fala no versículo de número 21, porque o Senhor Deus
virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra, por causa de quê? Veja aí, por causa dos seus pecados. Então nós temos percebido que as pessoas têm se esquecido de Deus. As nações têm se voltado apenas para o consumismo, falando na Europa, um país que já foi o berço da reforma protestante e hoje se transformou num país de ateus, onde se tornaram, na verdade, pessoas voltadas mais para outras filosofias, outras religiões, e Deus, na verdade, tem sido deixado de lado. Deus também chama a atenção nossa como crentes, porque muitos cristãos estão também morrendo diante de uma situação como essa. Então a vara de Deus, o juízo de Deus, a sentença de Deus está chamando a um conserto, chamando a um arrependimento. Então que nós possamos repensar a nossa vida como cristãos. Você que está firme, permaneça. Você que está fraco, desanimado, desmotivado, se fortaleça, se encoraje, se anime. Você que se afastou do caminho de Deus, retorne, meu irmão, retorne, minha irmã. Que Deus abençoe, e veja bem que o texto ainda continua falando, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados, pois a terra não esconderá mais os que foram mortos. Ou seja, não terá mais cemitério. A gente tem visto isso lá na Itália. A cidade já não tem mais, os corpos têm sido levados para fora para ser incinerados. Que Deus tenha misericórdia, que não aconteça isso no nosso Brasil, nas nossas cidades. Meu Deus, clamemos a Ele por misericórdia. Que Deus abençoe e que você possa registrar essa palavra no seu coração. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que temos nesta manhã meditado e aqui estamos trazendo para a tua igreja, para o teu povo. Que nós possamos, ó Deus, olhar para dentro das Sagradas Escrituras e perceber que a palavra de Deus sempre nos ensina, sempre nos alerta em todo momento, em todo tempo. O mundo, Deus amado, está vivendo essa crise mundial de doença, de coronavírus. Nós estamos aqui, ó Deus, também nos resguardando, tanto nas nossas casas, quanto sabemos que o Senhor nos guarda também, nos protege. Abençoe o teu povo, abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa Bahia, a nossa cidade, abençoe o mundo, Senhor. Que a solução seja encontrada para que o problema seja resolvido e eliminado. Mas aprove a ti fazer o que está sendo feito, porque Deus é soberano e sabe por que faz e para quem. Muito obrigado pela tua palavra. Abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.